Irmãos, graça e a paz. Amém. Hoje é culto de missões e nós não podemos deixar de falar de missões. E hoje pela manhã, quando cheguei aqui, o pastor Kamal deixou um material para mim muito bom e que depois nós vamos estar compartilhando com a igreja sobre isso. E esse material fala sobre a questão da igreja perseguida. E eu queria nesse momento, irmãos, nós orarmos a Deus pela vida de muitos irmãos que estão vivendo muita perseguição para poder servir a Deus. É uma bênção poder ver o que Deus está fazendo na vida desses adolescentes e de nós estarmos aqui. Mas eu sempre comento no culto de missões sobre a questão daqueles que não podem fazer isso. E é muito triste saber que tem muitos irmãos que estão morrendo pela fé que tem em Jesus. Às vezes a gente deixa de servir a Deus por tanta pouca coisa, a gente deixa de vir para a igreja por tanta coisa pequena, e nós vemos que tem tantas pessoas em outros países que estão enfrentando a morte para poder estar na presença de Deus. Eu vou ler somente um trechinho muito curto, porque nós já estamos com o tempo muito avançado. Isso aqui é do material do Ministério Portas Abertas. Para quem lembra do Congresso de Missões, eles estiveram aqui. E diz assim: a Portas Abertas, por meio de parceiros locais, está envolvida com a igreja nas montanhas Nuba há muitos anos. Uma das áreas que temos ajudado é no treinamento de líderes da igreja, para que estejam prontos para discipular cristãos em circunstâncias difíceis. Ou seja, nós temos nas nossas igrejas muito curso de liderança, não é? Nós temos muitos livros. E, às vezes, os nossos treinamentos para liderança é para poder liderar dentro da igreja, para que a igreja ela permaneça dentro de um foco, isso é muito importante. Mas o que me chama a atenção aqui é que é um curso, um treinamento para discipular cristãos em circunstâncias difíceis. É discipular pessoas para estarem preparados para o sofrimento, irmãos. Em nome da palavra de Deus. Os treinamentos oferecem materiais com conceitos bíblicos sobre a perseguição, para que os cristãos saibam, com base na palavra de Deus, como reagir às situações enfrentadas em seu cotidiano, além de tratarem sobre a realidade do país. Então é um povo que vive no meio de uma guerra e vive no meio de perseguição. Mas eles estão se reunindo, irmãos, com toda dificuldade para poderem se manter firmes diante do Evangelho. Então, irmãos, nesse momento, talvez muitos irmãos que nós não conhecemos, eles estão morrendo. Muitos irmãos, nesse momento, eles estão escondidos, porque estão sendo perseguidos, mas eles não param de anunciar, continuam firmes. Então eu fiz questão de falar sobre isso aqui, irmãos, para que a gente possa valorizar. Nós cantamos nessa manhã que Deus é tão bom, e Deus é bom mesmo, irmãos. Mas eu acredito que aqueles irmãos que ainda estão lá sofrendo, eles também cantam, Deus é tão bom, apesar de toda dificuldade. Então eu quero nesse momento, você pode ficar sentado mesmo, que nós oremos por esses irmãos. Que nesse momento não tem uma igreja, não tem uma banda, não tem um teto direito, não tem conforto, mas eles estão servindo a Jesus. Senhor, nós queremos te louvar por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E nesse culto de missões, Pai, nós queremos interceder pela vida dos nossos irmãos que estão morrendo, Senhor, que estão em lutas, mulheres que estão perdendo seus esposos, estão viúvas, crianças que estão sendo mortas, pessoas, Senhor, que te servem assim como nós te servimos, no meio de uma perseguição tão grande. Mas nesse momento aqui no Brasil, nós oramos por essas vidas, Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos, sustenta eles com a tua misericórdia, que eles possam permanecer firmados no teu amor, Senhor, que eles possam estar fortalecidos, que eles recebam neste momento
o consolo do Senhor, a graça do Senhor sobre as suas vidas, e que eles permaneçam firmes, falando da tua palavra, Senhor. Nós oramos pela vida deles, e os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Josué capítulo 3, versículos 1 ao 5. Livro de Josué capítulo 3, versículos 1 ao 5. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Santifique-se, pois amanhã o Senhor fará. Santifique-se, pois amanhã o Senhor fará. Fará maravilhas onde, irmãos? Entre nós. Amém? Já sentiu a palavra de hoje? Amém? Graças a Deus. Josué foi um homem que recebeu uma incumbência de Deus para estar substituindo Moisés. Isso durante o tempo que eles passaram no deserto. E lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7, você vai encontrar quando Moisés ordena a Josué, fala com ele e diz: você entrará com esse povo na terra prometida. O tempo passou, Moisés morreu e Josué assume essa posição, e Josué está ali com a incumbência dessa obra que foi iniciada por Moisés, de conduzir o povo, irmãos, não simplesmente a uma terra, mas conduzir o povo a alcançar uma promessa que Deus havia feito. Deus prometeu para aquele povo: eu estou prometendo uma terra para vocês, uma terra que emana leite e mel, uma terra de riquezas. Estou prometendo para vocês, eu estou parafraseando, irmãos, o que Deus diz. Estou preparando para vocês um novo tempo. E Josué foi esse homem que Deus colocou diante do povo, para que o povo pudesse chegar na terra prometida. Quando nós começamos a ler o livro de Josué, nós vemos no primeiro capítulo, quando Deus anima Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, medita na lei dia e de noite, seja forte, seja corajoso. Deus estava preparando Josué para aquele momento. E eles caminham, e de repente eles já se aproximam do local. Mas, para que eles pudessem entrar na terra, ou seja, para que depois acontecesse um outro milagre espetacular, que foi as muralhas de Jericó. Não sei se você já leu sobre isso, mas leia. Quando Deus abre as portas da cidade, mas de uma forma poderosa, porque as muralhas caem e o povo toma aquela terra que Deus havia prometido. Mas para que isso acontecesse, eles estavam do outro lado de um rio, o Rio Jordão. E a Bíblia fala que naquele momento, quando eles chegaram ali, irmãos, eles precisavam atravessar o rio. Estava Josué com todas aquelas pessoas, uma quantidade muito grande, quase 1 milhão de pessoas, talvez aproximadamente 800 mil pessoas. Não há um número exato, mas para que você tenha uma ideia de dimensão sobre isso. E quando eles chegam ali, o rio, precisava atravessar o rio. O Rio Jordão, irmãos, era um rio muito grande. Ele era grande em extensão. Ele era muito profundo, 30 metros de largura. Mas havia um agravante.
é que naquele momento, irmãos, que eles estavam chegando, naquela época, era a época de enchente. O rio estava transbordando. Para que você tenha uma ideia, o Rio Jordão, ele nascia no Hermon, lá em cima, a uma diferença de 900 metros de altitude. Vamos falar um pouco de geografia bíblica. Lá nascia o Rio Jordão, lá no Vale do Hermon. Lembra do Hermon? É como orvalho de Hermon. Lembra quando nós encontramos isso no Salmo 133? E o rio vem desaguando, ele vem lá de cima e vem percorrendo. E quando chega naquela área onde justamente eles tinham que atravessar, era a época de chuva. E a chuva fez com que o rio transbordasse. E naquele momento, irmãos, esse transbordar do rio se tornou uma grande dificuldade para que eles conseguissem atravessar. Mas Josué prepara o povo, e os líderes começam a preparar o povo para a travessia. Era um ato de fé. Josué disse: nós vamos atravessar. E ele começou a fazer uma série de preparos, mas existe um ponto muito importante. Para que Deus realizasse aquilo, para que Deus fizesse aquilo, Josué disse para o povo assim: vocês precisam se santificar. Santifique-se, santifique tua vida. Ele começou a falar isso para todo o povo, foi passando pelo meio do povo e dizendo: santifique, santifique. Por quê? Porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O operar de Deus poderia ficar simplesmente restrito ao seguinte: não, vamos nos preparar, alguma coisa vai acontecer. Mas não, Josué, ele foi enfático. Para que Deus realize isso, nós precisamos nos santificar. E quando nós nos santificamos, Deus realiza maravilhas na nossa vida. Amém? É o que nós estamos aprendendo esse mês sobre santificação. Mas qual é a bênção da santificação? É que quando nós nos santificamos, nós ativamos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Será que eu preciso fazer muita coisa para que a bênção de Deus me alcance? Irmãos, santifique a sua vida. Coloque-se na presença de Deus. E o Senhor vai fazer maravilha na sua vida. Isto é uma palavra profética para a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Muitas pessoas têm uma grande necessidade de que Deus faça grandes coisas. Muitas igrejas estão abarrotadas de pessoas que vão, mas porque elas querem algo, elas precisam de algo. E elas começam a adentrar as igrejas porque elas acham que se elas forem na igreja, Deus vai fazer grandes milagres, vai ser como um toque numa chave e Deus na mesma hora vai derramar bênçãos e ela vai sair contente. Só que acontece uma coisa: ela continua vivendo a vida dela e ela se esquece de Deus. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez, e eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Eu sei que Deus faz, irmãos. Eu sei que se tiver uma pessoa enferma aqui nessa manhã, Deus tem o poder de curar você. Você crê nisso? Eu creio. E se nós concordamos sobre alguma coisa aqui, lá está fechado. E se nós concordamos nisso, Deus pode realizar isso. Por quê? Porque Ele é soberano. Mas não existe fórmulas para milagre. Meu querido, a fórmula para o teu milagre é o seguinte: você vai na igreja, você vai todo domingo, você vai dar a tua oferta, aí quando chegar no outro domingo você continua. Você tem que ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Se você ler 2, não funciona. Não existe fórmula, irmãos. A Bíblia não dá fórmula para milagre, mas a Bíblia apresenta o caminho para isso. E o caminho, irmãos, é simplesmente nós vivermos o que ela diz. É nós vivermos conforme o que a palavra diz. Quando nós vivemos conforme a palavra, automaticamente nós iniciamos um processo de santificação. E o que vai acontecer? A bênção de Deus virá sobre você. Isso é automático, não precisa de fórmula. Apenas santifique a sua vida.
e o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Josué estava apontando o caminho, irmãos, o caminho para que Deus realizasse as maravilhas. O que é? Santifique a sua vida. Por isso, nesta manhã, irmãos, eu quero desafiar você, e esse desafio é para a minha vida também, para que a gente se santifique ainda mais, porque quanto mais nos santificarmos, mais coisas Deus vai fazer no nosso meio. Eu já vi muitos irmãos saudosistas, e eles falam assim: puxa vida, no passado Deus operava, no passado acontecia milagres. Isso quando a gente encontra irmãos há muito tempo que servem a Deus, né? E a gente começa a ficar lembrando o que Deus fez, o que aconteceu. Mas irmãos, o mesmo Deus, Ele ainda hoje opera da mesma forma, porque Ele é o mesmo Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que nós temos que fazer para que as coisas aconteçam é santificar a nossa vida, é nos colocar nas mãos de Deus. Quando nós fazemos isso, nós ativamos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Mas pastor, eu estou me santificando, mas a minha bênção não chegou. Amém. Santifique a sua vida, porque Deus vai estar te fortalecendo, Deus está te moldando. Talvez Deus está trabalhando a tua personalidade, o teu caráter cristão, mas fique tranquilo, no tempo certo, as bênçãos de Deus vão alcançar você. Aleluia. O que Deus quer de mim e de você? O que Deus quer de mim e de você? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz o seguinte: mas assim como é santo, aqueles que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O que está escrito aqui é uma menção do capítulo 11, versículo 45 do livro de Levítico, quando Deus fala com o povo: sejam santos porque eu sou santo. É isso que Deus quer de mim e de você, que a gente seja santo. Mas pastor, se eu for para mim ser santo, eu não posso ter pecado. Nós temos aprendido isso, irmãos, nos últimos dias, que nós estamos numa condição de santo, porque o Senhor nos santifica, pelo poder do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, nós tornamos justificados na presença de Deus. Mas não é porque isso aconteceu que nós temos que afrouxar nossa vida, porque santificação, irmãos, é uma busca constante. Quanto mais buscamos, mais recebemos do Senhor. E por que Deus quer que nós sejamos santos? Porque nós refletimos a imagem de Deus. Quando alguém vê você, qualquer lugar que você esteja, e alguém vê uma diferença na sua vida, você está refletindo Deus. Porque Deus, Ele é santo. Deus, Ele é Senhor. E quando nós santificamos a nossa vida, nós passamos a expressar essa imagem de Deus. Você vai expressar a imagem de Deus no meio da sua família, você vai expressar a imagem de Deus aonde você trabalha. Por isso que é importante, irmãos, nós olharmos como nós estamos vivendo. E o que é que você tem refletido de Deus? Isso é uma pergunta para você. Como tem sido o reflexo de Deus através da sua vida? A santidade, irmãos, faz parte dos atributos de Deus. Como podemos conhecer Deus? A Bíblia dá algumas dicas. Deus é santo, Deus é onisciente, onipresente, Deus é o mesmo, Ele é imutável, não há mudança em Deus, porque Ele continua o mesmo, mas Deus também é santo. A santidade faz parte da personalidade de Deus, e por isso Deus quer que nós, como filhos seus, nós possamos expressar a mesma coisa que Ele é, a santidade. E como é que essa santidade é vista lá fora? A santidade é vista, irmãos, pela forma que nós somos, pelo que falamos, pela forma que agimos. Eu conversava com a minha filha, e tem uma pessoa aí que ele disse que, a gente até discutiu um pouco, ele se batizou, mas ele tem um problema na vida dele.
Ele tem um problema, ele precisa ser sarado. Mas ele diz assim, né, segundo o que ela leu: olha, eu tenho esse problema, esse é um problema meu com Deus. E ele se batizou. Ou seja, irmãos, as pessoas estão pegando o Evangelho, elas estão querendo que o Evangelho se amoldem a elas, e não que elas se amoldem ao Evangelho. A nossa vida, irmãos, elas têm que estar moldadas ao que está escrito aqui. E quando nós vivemos o que está escrito aqui, automaticamente nós vamos expressar a santidade de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a expressar a santidade do Senhor. Amém? É fácil isso? Pode ter coragem. Se não responde, eu respondo. Não é fácil. O que Deus quer mais que nós façamos? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Existem duas formas que nós podemos interpretar esse versículo. Quando diz assim, ninguém verá o Senhor, nós podemos nos arremeter isso à eternidade. Porque quem não se santifica, tem um perigo de perder sua salvação, porque a sua vida está longe de Deus. Mas a Bíblia diz que se nós nos santificarmos, nós veremos o Senhor como Ele é. Mas em contrapartida também, irmãos, ver a Deus, nós podemos ver Deus através daquilo que Ele faz e realiza em nosso meio também. O que nós vemos aqui nos adolescentes, quando estiveram aqui, nós estamos vendo Deus, irmãos, através da obra dEle na vida de cada adolescente. Esses adolescentes estão aí com o mundo diante de si, com os desafios do seu desenvolvimento, e eles têm que lidar com uma série de coisas, série de sentimentos, mas eles estão aqui, irmãos, se rendendo ao Senhor. Eu posso ver Deus nisso, não sei se você não está vendo, mas eu posso ver. Nós vemos Deus através daquilo que Ele realiza. Então a Bíblia diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e santifiquem-se, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse versículo é interessante porque ele não diz assim, ore e se santifique, porque ninguém verá o Senhor. Ele não diz assim, jejue e se santifique. Ele é interessante porque ele diz assim, esforce-se para viver em paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existe um segredo, irmãos, muito importante. É que às vezes nós pensamos que nós temos que somente santificar a nossa vida para agradar a Deus. Então, eu começo a colocar minha vida diante de Deus, eu oro, eu busco, mas eu não tenho paz com as pessoas. Eu estou me santificando, estou orando, estou vendo a glória de Deus, mas eu não topo muito o Mauro. Estou dando um exemplo, tá, Mauro? Não gosto do Mauro. Mas eu estou achando que eu estou me santificando. Eu estou entregando a minha vida a Deus, eu estou orando, estou jejuando. Mas Tiago, eu até evito conversar com ele. Nós estamos errados, irmãos. Estamos no caminho errado. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo sim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade está ligada com relacionamento entre as pessoas. Eu ouvi uma preletora dizendo assim, muito conhecida, que tem pessoas que ela se santifica e ela quer ver a lama na vida das pessoas, ela começa a ver tudo errado nas pessoas. Agora eu sou santo. Deixa eu olhar para você. Tem pecado. Não é assim, irmãos? Eu estou santo. Você está pisando na bola. E a gente começa a ter esse senso de santidade, e a gente acha que a gente está por cima de todas as pessoas. Mas a santidade, irmãos, quando nós nos santificamos nesse processo, não é para ver a lama das pessoas, é para ver a nossa própria lama, é para ver os nossos próprios erros,
é para ver nossa própria fraqueza. Quando você se santifica, quando nós estamos nos santificando, não é, irmãos, para criticar as pessoas e começar a achar defeito nelas, mas quando eu me coloco na presença de Deus e eu me humilho diante do Senhor, é o momento de eu reconhecer que eu sou um pecador, que eu sou falho, que eu tenho defeitos, eu tenho muito defeito, eu tenho muita fraqueza, e a santidade, irmãos, ela me leva a entender isso, que eu preciso da misericórdia de Deus, porque senão eu não vou me santificar, irmãos, porque santificar exige renúncia, santificar exige eu viver a vontade de Deus, e muitas vezes eu não viver a minha vida. Mas pastor, quer dizer que você vai viver infeliz? Não, irmãos, porque é prazeroso viver a vontade de Deus, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, o Espírito Santo traz alegria para a nossa alma. Então, se você está querendo santificar a sua vida, mas você não está em paz com alguém, irmãos, eu quero te dar um conselho da parte de Deus para você hoje. Arranque isso do seu coração. Arranque isso. Sabe qual é o maior exemplo disso? É Deus. Deus, Ele é santo, está no seu trono de glória. Mas a Bíblia diz que Ele olha para um pobre pecador, irmãos, para um contrito de coração, diz a Bíblia, Deus não desprezará. Deus poderia, irmãos, nem olhar para nós, porque Ele é santo, mas Ele olha, Ele cuida, Ele ama. Deus poderia, pela sua santidade, nos excluir, mas a Bíblia diz assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não nos sermos consumidos, porque elas não têm fim. Santidade é separar a sua vida, mas é você ter paz com as pessoas, irmãos. Se você está se santificando, mas você não está conseguindo viver em paz com pessoas, hoje Deus está nos dizendo, para que a gente saia do nosso orgulho, para que a gente quebre essa barreira, porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida, na minha vida, e o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Aleluia, glória a Deus, amém. Eu vou aplaudir. Glória a Deus. Santificação é um processo. Nós não ficamos num pleno estado de santidade de um dia para outro. E quero te dizer uma coisa, até que Jesus venha buscar a sua igreja, nós vamos estar ainda no processo, irmãos. A santificação começa quando nós encontramos Jesus. Quando eu levanto a minha mão, eu falo assim, Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu inicio um processo de santificação na minha vida. Por quê? Porque eu começo a entender pelo Espírito de Deus áreas da minha vida que elas precisam ser mudadas. E eu inicio um processo de santificação. Foi quando eu me converti. Mas durante a nossa vida, irmãos, nós estamos nesse processo. A santificação se consumirá na eternidade, porquanto nós teremos um corpo glorificado. Mas por enquanto, nós estamos num corpo terreno, somos humanos, somos falhos. E nós estamos vivendo esse processo. E nesse processo existe alguém muito importante, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que fala conosco, que fala, você está errado. O Espírito Santo fala, cuidado, você vai ser atacado aqui, nós precisamos nos revestir de Deus. E esse processo, irmãos, ele vai se aperfeiçoando. Só que durante o processo, irmãos, a gente cai, não é? A gente comete falhas. E eu queria abrir um pequeno parênteses aqui. A gente recebe muita coisinha nos grupos de WhatsApp, né? Figurinha, né? E eu estava no grupo da liderança, uma figura, eu guardei. E quem mandou foi você, Roseli. Eu queria colocar aqui, aquela figurinha. Está cortando aqui um pouquinho, mas vamos lá. Dá para ver? E eu achei muito interessante isso aqui, irmãos. Porque isso é uma verdade. Ou você muda, ou tudo se repete. Isto
É um processo de santificação. Obrigado pela sua ajuda. Por quê? Porque nós estamos buscando a Deus, nós estamos resistindo às coisas erradas. Aí a gente está subindo uma escada, irmãos. Aí chega um determinado degrau, nós falhamos. Aí, irmãos, parece que a gente volta de novo, lá para baixo. Vou começar de novo. E a gente vai subindo outra vez. Aí você vai buscando a Deus, nós vamos buscando. Aí de repente, de algum tempo, chega lá na frente, errei de novo. Aí o que acontece? Voltamos de novo para o primeiro degrau. Eu não sei que degrau você está em um degrau, eu estou em outro, nós estamos buscando. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, às vezes nós estamos numa situação, às vezes tem pessoas que estão numa situação que ela está procurando se firmar em Deus, mas ela não consegue. E ela busca formas, ela quer buscar Deus, ela quer servir a Deus, mas quando ela está bem, de repente ela cai novamente e ela vai lá para o primeiro degrau. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você é uma pessoa que está vivendo esse processo de sobe e desce, eu quero te dizer, irmãos, para que você não desfaleça e não desanime, porque processo é difícil. Mas Deus vai estar com você no momento que você estiver subindo os degraus dessa escada. Por quê? Porque como nós falamos, o Espírito Santo, Ele está nos ajudando, irmãos. E quando nós estamos subindo o degrau, irmãos, e a gente se fraqueja, e a gente parece que vai voltar lá para baixo, eu quero te dizer uma coisa, lembre-se que existe um Deus que está do teu lado, e Ele quer segurar a tua mão, para que você não desfaleça, para que você não desanime. E se for preciso descer lá de novo, recomeçar, recomece, irmãos, recomece, porque santificação é processo, e processo não é fácil. Não é fácil, irmãos. Jesus disse a um paralítico: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus curou o paralítico, deu saúde para ele, mas Jesus falou: olha, não peques mais. Jesus poderia não ter falado nada, mas Jesus conhecia o coração. Jesus disse também para a mulher que foi apanhada em adultério, onde Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aqueles acusadores foram embora, e Jesus disse para ela: cadê os teus acusadores? Mas Ele falou para ela: vá e não peques mais, ou seja, vá, eu te absolvi, eu te transformei, eu te perdoei, mas você precisa mudar a sua vida, você não pode voltar, aleluia, adulterar novamente, você precisa viver uma novidade de vida. Irmãos, Deus quer que nós vivamos novidade de vida, aleluia, glória a Deus. Nós estamos nesse processo, e veja bem o que diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Santidade é processo, e ele vai se aperfeiçoando na nossa vida a cada dia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, e todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Nós estamos sendo transformados, você está sendo transformado dia após dia, irmãos, para nós refletirmos a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E qual foi o desfecho, irmãos, da história de Josué? Josué capítulo 3, versículos 15, 16 e 17. O Jordão transborda na época da colheita. A corrente, o que aconteceu, irmãos? Parou. O rio estava cheio, transbordando. A corrente parou. Por que parou? Porque Deus disse assim, que quando os sacerdotes que estavam levando a arca colocassem os pés sobre o rio, as águas parariam. E assim aconteceu. Os sacerdotes estavam indo com a arca. O que significa a arca? A arca significa a presença de Deus.
O povo estava ali, 900 metros, estava indo lá eles, os sacerdotes com a arca, a presença de Deus. E Josué, lembra que nós lemos no início? Josué falou assim: sigam a arca, nós temos que seguir em direção ao nosso Deus, irmãos. E a Bíblia diz que quando eles colocam o pé nas margens, o milagre acontece. O rio para, continuando. As águas foram represadas na direção de Ada, perto de Zaretã. O rio, o que aconteceu com o rio, irmãos? Secou até o mar Arabá, o mar salgado. Então o povo fez o que, irmãos? Atravessou o Jordão perto de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança ficaram parados no chão, o que, irmãos? Seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava. Toda a nação atravessou o rio e ninguém ficou com os pés. Aleluia. Eu quero te dizer nesta manhã, irmãos, pela palavra de Deus, que se nós santificarmos a nossa vida, nós vamos conseguir, irmãos, atravessar os rios que estão na nossa frente. As maiores batalhas serão vencidas, aleluia, porque a presença de Deus, ela estará conosco, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos colocar os nossos pés, irmãos, nós vamos colocar o nosso pé ali, ó, em autoridade, e Deus vai abrir o rio para nós passarmos. Mas para tudo isso acontecer, Deus está querendo que nós santifiquemos a nossa vida. Eu preciso santificar a minha vida. Deus cumpriu a sua promessa. O povo passou. Quando os sacerdotes tocavam, colocaram os pés. Quanto mais nos santificarmos, mais veremos a glória de Deus. Se você precisa da providência de Deus em alguma área da sua vida, consagre-se, busca Deus. Ele sabe da tua limitação, irmãos. Deus sabe como nós precisamos da ajuda dEle. Adore ao Senhor, resista ao pecado. Isso é uma guerra, é guerra, irmãos, porque existe, como nós ouvimos semana passada, uma guerra interior dentro de nós. Estreite a sua comunhão com Deus e reconheça Ele como Deus da sua vida. Eu estava escrevendo o que Deus estava nos trazendo e eu me lembrei de um versículo. E eu queria falar com você que tem o seu cônjuge que não serve a Deus. Nós temos aqui irmãs que os seus esposos não servem a Deus com ela. E nós temos também, talvez, não sei, tenha homens, esposos, na qual a sua esposa não serve a Deus com você. Mas eu quero te dizer que se você santificar a sua vida, você verá a glória de Deus. 1 Coríntios 7,14 diz o seguinte: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Eu quero dizer para você, que tem o seu cônjuge, que não está servindo a Deus, para que você tranquilize o seu coração. A Bíblia está dizendo que o teu cônjuge, ele vai conhecer a Deus através da tua santificação. Porque o teu lar, pode ser que existam trevas por causa do seu cônjuge, mas a partir do momento que você se entregou a Jesus, você se transformou em luz. Então você é luz dentro do seu lar, e essa luz está irradiando, queridos, para a vida da sua esposa. Essa luz está irradiando para a vida do seu esposo. Portanto, ele será, irmãos, transformado por meio da sua santificação. Porque a glória de Deus vai se manifestar em você. A tua obediência vai trazer uma influência sobre o teu lar. E a luz que está dentro do teu lar, que vem de você, vai resplandecer no meio de trevas. E você terá o seu cônjuge entregue a Jesus por meio da sua vida.
E eu quero te dizer nesse momento, terminar essa mensagem dizendo o seguinte: que por mais difícil que seja essa guerra, essa dificuldade em entregarmos a nossa vida, eu quero te dizer que você não está só, porque Deus está do seu lado, e Ele quer te ajudar para que você vença os teus inimigos, por maiores que seja. O maior inimigo que nós temos, talvez, irmão, seja nós mesmos, sejam os nossos membros que guerreiam, mas Deus está com você nessa guerra. Por mais fortes que sejam as tentações, irmãos, elas nunca serão além daquilo que você suporta, porque a Bíblia diz que Ele não permite provação além daquilo que nós suportamos, mas Deus está trabalhando na sua vida. Por isso, irmãos, esta é a mensagem que Deus tem para a igreja nesta manhã: santifique-se, pois o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Amém? Fique em pé. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Se você está travando lutas espirituais, se você está travando batalhas espirituais, eu quero te convidar neste momento para que você coloque isso no altar do Senhor, aí onde você está mesmo. Por meio da tua oração, apresente a Deus agora qual é o maior inimigo que você está travando, e que você seja nessa manhã aparamentado com armas espirituais para essa grande batalha, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela tua igreja. Senhor, nos ajuda a nós vencermos os nossos inimigos, Senhor. Deus, nos dá força para nós nos lutarmos contra os nossos desejos, contra o erro, e nos mantermos firmes em santidade na tua presença, Senhor. Deus querido, quantas coisas estão combatendo contra a fé da tua igreja, quantas coisas, Senhor, que estão combatendo contra a nossa vida, para nos tirar, Senhor, do foco. Mas, Senhor, nós te clamamos nesta manhã, para que venha sobre a nossa vida o refrigério do Senhor, e para que venha sobre nós uma porção dobrada da presença, da graça, da unção do Espírito Santo. E que quando nós nos vemos na batalha, Senhor, quando os inimigos se colocarem diante de nós, Senhor, que nós possamos, Deus, olhar para Ti, Senhor, e saber que em Teu nome nós venceremos. Nós cremos, Senhor, que nós colocaremos os nossos pés sobre a margem do rio, Senhor, e nós atravessaremos, Pai, pelo poder do Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. E por todas estas coisas nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus.